Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Vou gravar um vídeo aqui para você que está iniciando os estudos ou vai iniciar os estudos para o CBMDF. E a perguntinha é simples: professor, será que eu consigo passar estudando do absoluto zero? Então, este vídeo é para você que está iniciando os estudos. Pessoal, seguinte, vamos lá, de maneira bem pontual, bem objetiva, a nossa ideia aqui com esse vídeo é falar exatamente com aquelas pessoas que ainda não começaram a estudar, beleza? Então na tela aí para vocês, olha só que interessante. Professor, será que eu consigo ser aprovado estudando o concurso? Só que eu vou começar agora, realmente do absoluto zero. Pessoal, no final eu vou responder essa pergunta para vocês, mas de antemão, para você que ainda não está estudando nada, para você que ainda não iniciou seus estudos, fique até o final desse vídeo que eu vou dar algumas dicas preciosas para vocês, ok? Então vamos lá. Primeira informação mais que importante, e aí eu quero que você leve em consideração o seguinte: existe uma linha de raciocínio, eu poderia ficar horas e horas e horas tentando te explicar algo um pouco abstrato, mas meu objetivo aqui é mostrar para vocês aquelas pessoas que fizeram e trilharam um determinado caminho para ficar entre os primeiros colocados nos concursos. Então, se você parar mesmo para poder conversar com alguém que conseguiu ficar entre os primeiros colocados de um concurso público, ele vai te dar essa linha de raciocínio que eu vou colocar aqui para você, beleza? Então, olha só que bacana. Professor, é como se fosse impossível eu passar em um concurso ou concurso do CBMDF sem zerar algumas possibilidades. Isso. Então, a gente vai falar dessa linha de raciocínio aqui, e aqui, quando você começar a estudar, você vai se deparar com o seguinte: professor, realmente, língua portuguesa, matemática, química, física, emergência pré-hospitalar e anatomia, né, que vem aqui como uma conexão. A gente sabe que não tem como você aprender com qualidade e propriedade a ponto de gabaritar essas questões sem um amadurecimento. Então não vai ser da noite para o dia. Então, para você que está começando agora, professor, vou iniciar meus estudos. Essas matérias aqui, você vai perceber, à medida que você for estudando, que você não vai conseguir aprender elas da noite para o dia. Então são matérias que você precisa estudar sim, aí eu falo para vocês, antes do edital, para você estar bem. Ah é, professor, por quê? Porque quando vier o edital, a gente tem um lapso temporal de aproximadamente 3 meses até o dia da prova. O que significa, professor? Significa que você tem que buscar mais um refinamento e é praticamente ou humanamente impossível você ficar muito bem nessas matérias aqui, estudando apenas 3 meses. Aí o pessoal fala bem assim: ah, professor, é que eu tenho um amigo que ele passou em um concurso público estudando, digamos assim, um mês. Passou num concurso público estudando 15 dias, 20 dias, que ele nem estudou e passou. Pessoal, não é parâmetro de comparação pra gente, beleza? Então, a gente não vai tratar a exceção como regra. E a regra é você estudar. E estudar muito, beleza? Então, guarda essa informação que ela é muito importante. Então, vamos lá. Dito isso, dessas matérias, você vai perceber que são matérias que são interessantes, né? Por você estar estudando antes do edital para conseguir aí ter uma base forte, chegar bem na prova. Aqui existe a linha de raciocínio que a gente precisa utilizar. Professor, posso utilizar com qualquer pode estudar com qualquer material? Não. Você tem que estudar com material bom. O que é um material bom? Eu gosto de falar para meus alunos que o material bom é aquele que você busca uma dúvida. Você busca uma dúvida lá nele e você consegue sanar essa dúvida, ok? O que são resumos inteligentes? Você vai aprender a estudar e você também, né, por meio de uma melhora, de um refinamento, você vai perceber que existem os flashcards, mapas mentais, fichas, anotações inteligentes e por aí vai. Existem diversas maneiras de você fazer um resumo. Até mesmo aquelas pessoas que estão iniciando que faz aquele resumo linear, ele é um tipo de resumo. Tem informações que a gente não consegue materializar por meio de algumas estratégias, né? Por exemplo, não consigo colocar tudo num mapa mental, não consigo colocar tudo em uma ficha, não consigo colocar tudo em outras anotações. Aí às vezes a gente começa a utilizar sim aquela maneira linear, né? Que é a maneira mais tradicional que a gente tem de estudar. Então olha só, professor, eu gosto de estudar da seguinte maneira: eu leio o material e eu grifo. É uma estratégia também, gente.
É uma estratégia. Ah, eu leio o material e depois eu tento ler de novo. É uma estratégia. Pode não ser a melhor, mas é a estratégia que às vezes você ainda tem contato, né? Ou seja, eu tô falando, eu tô gravando esse vídeo para aquela pessoa que tá no absoluto zero, beleza? Agora, tem pessoas que já estão mais avançadas, elas utilizam, por exemplo, um mapa mental diferenciado, uma anotação diferente, ela estuda por áudio, ela consegue revisar por meio de uma ficha, por meio de um flashcard, por meio de uma revisão por evocação. Existem diversas maneiras para você anotar, filtrar o conhecimento para depois evoluir, ok? Esses são os resumos inteligentes. Aí você vai partir para o outro momento. E o outro momento é exatamente esse daí que está na tela de vocês aí, que são as revisões periódicas. Então vão ter pessoas que vão revisar uma vez por semana, ou seja, a cada 7 dias a pessoa vai revisar. Tem pessoas que conseguem revisar os conteúdos e assuntos mais importantes em um lapso temporal de 5 dias, 2 dias, 1 dia, por aí vai. Por exemplo, eu, Michael, sempre dediquei um momento dos meus estudos diários para revisão. Tem pessoas que vão criticar essa maneira de estudar. Só que eu sempre lembrei das informações e sempre estudei dessa maneira, ok? Então, fazer revisões. Mas o que eu vou revisar? Você vai revisar o que você anotou aqui em cima. Ah, professor, entendi. Então, lá nos meus resumos inteligentes, eu vou tirar um tempo para poder ler eles. Sim, pode ser uma vez por semana, não tem problema. Por quê? Porque essa é a sua realidade. Você não vai ficar se comparando com um colega, você vai se comparar com você mesmo, beleza? Professor, o que seriam esses exercícios de revisão? Eu, como professor, eu separo para os alunos exercícios que falam exatamente daquele tópico. São os exercícios que nós chamamos de exercício de revisão. Com esses exercícios, o aluno ele consegue ter uma visão diferente daquele assunto que ele está estudando de maneira pontual. Agora, depois, é onde o filho chora e a mãe não vê, os exercícios de aprovação. Professor, o que é isso? Pessoal, exercícios de aprovação eu separo assim, vou explicar por quê. São aqueles exercícios, aquelas questões que a gente se depara em prova que o aluno ele fica com medo. O aluno fala assim, nossa, professor, muito difícil. Nossa, professor, como é que o examinador cobrou isso? Meu Deus, professor, como é que eu vou fazer agora? O examinador comprou uma coisa extraordinária, algo que eu não tinha esperado. Então, mesmo aquelas pessoas que são mais experts naqueles assuntos, naquelas matérias, naqueles conteúdos, às vezes elas vão deslizar. Às vezes o examinador conseguiu elaborar uma questão de uma maneira mais inteligente, utilizou um vocabulário que o aluno não tinha um pouco de acesso e por aí vai, beleza? Então, é importante a gente observar que existem sim questões feitas para errar. Você vai ver isso com o tempo, com o amadurecimento. E aí, olha só, não adianta em um primeiro momento você já querer fazer esse tipo de exercícios. Ah, professor, já quero fazer as questões mais complexas, as mais difíceis. Eu quero aquela que... Não adianta, gente. Calma, vai ter um momento. Então, primeiro você amadurece. E quando que eu vou saber, professor, que eu já tô maduro? Opa! Aí chegamos aqui na dica mais importante. Ninguém aprende as matérias da noite pro dia. Então, o que você vai guardar? Você vai guardar o seguinte... que o primeiro momento a gente chama ele de, realmente, de ignorância. Ah, professor, como assim ignorância, professor? Vou explicar aqui para vocês, tá bom? Ignorância é justamente quando a gente observa, esse aqui é o nosso primeiro momento, ok? A ignorância é quando a gente não sabe nada. Ah, professor, então o senhor tá falando o seguinte, que quando eu nasci, eu não nasci que já sabia português, matemática, física. Isso, gente. Tem pessoas que vão ter contato com essas matérias. Por exemplo, a parte de legislação, a parte de direito. Você tem que aumentar o vocabulário, você precisa amadurecer, você vai ter contato com essa matéria agora. Então é normal você não saber nada. Você vai estar o quê? Na primeira etapa da aprendizagem, que é a ignorância. Professor, qual a segunda etapa? Pessoal, essa aqui é a que dói, né? É a confusão. O aluno lê, falando, não estou entendendo nada. Legal, significa que você já o quê? Já passou da primeira etapa e está na segunda. É a ignorância, é a confusão. Como assim, professor? Parece que você está lendo e não está entendendo nada. Depois, você vai para a compreensão. Nesse terceiro momento, o aluno fala assim, ah, eu entendi. É por isso que isso é isso. Significa que você começou a compreender a matéria. Por fim, gente, no quarto momento, aí vem um conhecimento. Aqui sim, por mais que você tenha muito conhecimento, olha só o que vai acontecer, você ainda vai errar questões. Sério, professor? Sério. Aí lá na frente, você vai começar a acertar, só que você vai estar acertando mais, porque você já tem um certo conhecimento. Pessoal, isso daqui se chama amadurecimento. Isso daqui se chama etapas. Isso daqui
se chama tempo. Sério, professor? Sério. Professor, eu achei que eu ia aprender tudo da noite pro dia. Não vai, beleza? Tô aqui pra te falar a verdade, pra ser sincero com você. Você não vai conseguir aprender tudo da noite pro dia. Mas tem como você utilizar um material bom, fazer um resumo inteligente, fazer suas revisões e amadurecendo no seu tempo, ok? Pessoal, espero de coração, se você ficou aqui neste vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, fique por dentro de mais dicas e quando você começar a estudar de verdade, vai ter um vídeo bacana que eu vou fazer para você também, que é um vídeo que eu vou te mostrar como ser mais produtivo. E esse é legal pra caramba. Então, tamo juntos, um forte abraço e até mais, a gente se vê no topo.